de fato, a força dessa mulher, né, na administração do nosso país. Ela que teve, logo depois do resultado do primeiro turno, né, a posição de todos os candidatos que estavam, né, na oposição, assumindo um apoio para o candidato adversário. Mesmo assim, com tudo isso, ela se consagrou vitoriosa, né, demonstra a votação, a força, né, dela como uma liderança nacional, e também mostra a força, né, da militância e das pessoas que trabalham voluntariamente para o Partido dos Trabalhadores. Foi realmente uma demonstração de força, de organização, né, e também, no meu entender, né, foi uma demonstração da maioria do país, né, que o governo está no rumo certo, né, que o governo está fazendo muitas coisas boas, está melhorando a vida do povo. Então eu acho que foi essa demonstração que foi colocada agora. Você esperava uma disputa acirradíssima como foi essa eleição, Adalto? É claro que em nenhum momento a gente divulga, né, quando a gente acha que está difícil. A gente sempre diz que vai ganhar e tal. Agora, no fundo mesmo, eu estava preocupado, né, porque aqui na nossa região, né, majoritariamente, as pessoas estavam e votaram, né, no adversário, no candidato Aécio Neves. Então, o espaço onde a gente convive influencia muito a gente. Então, eu estava, digamos assim, pessimista, né, mas fiquei surpreso da força, né, do povo brasileiro, da força desse projeto, né, e eu, que milito já há muitos anos nisso, fiquei muito feliz em saber que a gente pode seguir em frente e que isso está sendo aprovado pela maioria do povo brasileiro. Você falava em relação aqui à nossa região, Adalto, em Tijucas, especificamente, que é o seu quintal, digamos assim, né? Em Tijucas, Aécio Neves fez 72% dos votos válidos contra 27% de Dilma Rousseff. Qual a avaliação do presidente do PT local em relação a essa votação aqui em Tijucas? Respeitar. A minha avaliação é que, de fato, a maioria, né, foi e disse que achava que deveria mudar. Agora, essa mudança, na sua grande maioria, era mais em cima de uma rejeição que foi se construindo durante ao longo do tempo, e acho que a região sul ela ficou muito perceptível para isso, muito próxima a essa posição, principalmente da mídia. Então, é uma situação que para nós, para mim, cabe respeitar, entender, né, o recado que o povo da região disse nas urnas, mas, enquanto projeto nacional, né, eu não posso negar que isso me apoia muito, me fortalece muito, né, numa perspectiva de qualquer candidatura da gente no futuro. Nós temos uma relação privilegiada com o governo federal, e isso, com certeza, né, é uma situação, uma vitória que vai ajudar a gente bastante. O povo de Tijucas escolheu, né, um outro caminho do ponto de vista do projeto nacional, mas a nível de projeto local, não tenha dúvida de que foi uma vitória muito importante para a gente. Gostaria de fazer uma pergunta para o Adalto. Eu disse aqui, antes de a gente saber o resultado, que, na minha opinião, o tempo todo eu disse isso, que qualquer candidato que vencesse, venceria com uma margem muito pequena. Isso é uma eleição muito, muito acirrada. Era o meu sentimento. E está acontecendo. E que, no meu entender, qualquer dos dois que vencesse a eleição, teria como missão principal, o Juliano me perguntou isso aqui ao vivo, qual seria a principal missão do candidato vencedor, seria unir o país. O que você acha com relação, porque nós estamos vendo aqui no mapa eleitoral, Adalto, que a vitória da Dilma se concentrou basicamente no Norte e Nordeste, porque Centro-Oeste, Sudeste, Sul, a vitória foi do Aécio. Você concorda que a missão da presidente Dilma agora é tentar unir o país? Eu concordo com você, Hélio. Só quero fazer uma reação na tua fala de que não foi só o Norte e Nordeste. Você veja que a Dilma ganhou eleição em Minas Gerais. Não, eu digo no Sudeste. Eu digo ganhou eleição no Rio de Janeiro. Queria só retificar que, na verdade, no Sudeste, tá? Dois estados importantíssimos, né? A Dilma ganhou eleição que foi em Minas Gerais, na casa do Aécio Neves, o que demonstrou claramente de que o povo de Minas Gerais já conhecia o Aécio, né? E não votou nele. E também, né? Agora, sobre a questão do futuro, eu não tenho dúvida. Apesar de que a baixaria nessa eleição
e você sabe disso, Hélio, eu em alguns momentos, né, fui manifestar minha... E quando eu falo baixaria é porque, de fato, senti isso na pele, né? Em alguns momentos que eu fui me manifestar publicamente da minha posição, do meu entendimento, diversas pessoas, né, se posicionaram de forma das mais baixas possível, das mais agressivas possível, que eu nunca vi num processo eleitoral. Então, eu entendo que se criou uma divisão muito grande nesse país. O que não é bom, né? O que não é bom, né? A grande tarefa, realmente, da Dilma, né, o próximo governo, é unir o país, mas principalmente, Hélio, fazer uma grande reforma política, né, que melhore realmente o jeito, né, em que os candidatos se apresentam, o jeito que é financiado as campanhas dos candidatos, que vai, inclusive, ser um instrumento muito forte para combater a corrupção. Eu tenho certeza, porque ela se posicionou dizendo que isso é prioridade. Eu tenho duas promessas dela que eu gostaria muito que fossem cumpridas, Adalto. A questão da reforma política, concordo 100% contigo, e a questão de uma legislação mais rígida com relação à corrupção. São as duas coisas que eu como brasileiro, espero que ela cumpra. Eu não tenho dúvida, e quero dizer o seguinte, inclusive vou também, né, enquanto cidadão, enquanto dirigente partidário, cobrar dela e cobrar dos partidos de oposição, principalmente o PSDB, a questão da reforma política, porque a reforma política não decide lá no Palácio, se decide lá no Legislativo. E aí o PSDB também tem um papel importante para a gente fazer a reforma. Então, eu quero expressar aqui publicamente que nós, né, cidadãos e dirigentes políticos, nós temos que cobrar para a reforma política, porque de fato eu acho que é o maior instrumento nesse momento de combater a corrupção. Eu te falo, Adalto, que eu desejo muito isso, mas sou cético. Eu sou muito favorável à tese da presidente, que juridicamente, você sabe, você também é bacharel, juridicamente é muito polêmica, mas para fazer uma reforma que todos nós sonhamos, teria que ser uma constituinte exclusiva. Exatamente. Ou seja, eleger pessoas somente para fazer isso. Também sou dessa opinião, mas inclusive para fazer a constituinte exclusiva, vai precisar de uma votação no Legislativo aprovando a execução da constituinte exclusiva. Então é um debate que vai passar pelo Parlamento, com certeza, né? E, lamentavelmente, o nosso parlamento ficou mais enfraquecido, eu acredito, né? Mais fragilizado, mais fracionado, mais partidos políticos, o que piora, né? É verdade, a qualidade do nosso parlamento. É verdade. Ok, então, nós queremos agradecer a participação do Adalto Gomes, que é presidente do Partido dos Trabalhadores, avaliando, portanto, as eleições 2014 no segundo turno. Adalto, obrigado pela sua participação e depois, com mais calma, né? Saindo um pouquinho aí dessa sua emoção, a gente voltará a conversar aqui no microfone da Vale, tá certo? Quero agradecer o espaço que me deram aí na Rádio Vale, né? Estar à disposição da Rádio Vale, sempre para trazer informações, né? Quero dizer, só para fechar a minha fala, dizer que respeito muito, né, a opinião e o voto do povo de Tijucas, né? E que com certeza vou ser um lutador para que aquelas questões que foram levantadas pelo povo de Tijucas em relação a esse governo federal e o futuro governo federal, nós com certeza vamos ser um lutador para mudar. Como o Hélio estava colocando, uma delas é a reforma política, mas as outras coisas também nós vamos lutar para melhorar esse governo, né, que foi feito pela Dilma e que vai ser feito agora nos próximos 4 anos.